final de semana foi muito intenso e muito profético na nossa vida. Acho que tinha alguém aqui que... Onde estavam? Dá um oizinho para eu ver. Tá explicado. E aí a gente ficou lá Ontem foi 2 da tarde aqui, queridos. A gente passou a tarde. Já sentimos assim a glória do calor. Mas Deus moveu tanto no nosso interior, tanto no nosso coração. Foi tão sobrenatural. Deus operou com curas, com sinais, operação de anjos, enquanto nós estávamos ministrando. E nós entendemos que definitivamente, se nós quisermos entrar no novo de Deus, na estação nova de Deus, nós precisamos deixar para trás tudo que não pertence a essa nova estação. Então foi muito especial, maravilhoso. Mas nessa hora eu quero... Mas uma coisa nós não fizemos no nosso encontro. Nós terminamos o encontro e não tivemos um momento de oferta. E então todo mundo que estava no encontro está aqui cheio de expectativa, falando: eu vou ofertar por sexta, por sábado, por domingo. Mas esse é o momento que nós vamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Mas nós vamos dedicar as nossas ofertas, nossos dízimos, as nossas primícias. Nós estamos crendo completamente nas palavras que o Senhor tem derramado, não tem nem falado, tem derramado sobre nós nesses dias. Que o Senhor será o sustento, que o Senhor será o provedor, que o Senhor será aquele que estende para nós, segundo a nossa necessidade, e mais que a necessidade, segundo a sua riqueza em glória, em nome de Jesus. Amém? Quantos estão prontos para ofertar? Digam glória a Deus. Papai, nós pedimos que o Senhor, assim como a tua palavra diz que o Senhor aceitou Abel e a sua oferta, nós pedimos que o Senhor nos aceite, Pai, nesse momento, e a nossa oferta, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês que veio a esse lugar, que tem uma expectativa aí no seu coração de mais um tempo para se encontrar com o Senhor junto com a sua família. Como nós falamos algumas vezes durante o nosso encontro no final de semana, eu creio que tem momentos que nós vamos ser chamados pelo Senhor a viver num lugar secreto, que somos só nós, o Senhor. Mas tem alguns momentos onde o Senhor nos chama para viver algo em família, para viver algo como corpo de Cristo, para viver algo em unidade. Eu creio que o Senhor está nos ajustando e nos alinhando nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Eu queria saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira, segunda vez. Nós temos trabalhado aí com bem-vindos, né? Tem pessoas aí para receber vocês, conhecer vocês. Então, se você puder se levantar aí, se tem alguém nos visitando para nós podermos conhecer você. Glória a Deus, seja bem-vinda, querida. Muito obrigada pela sua visita. Mais alguém que não levantou? Mais duas pessoas lá atrás. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Então o Josnei tem servido aqui com uma equipe. Querem levantar de pé aí, equipe do Bem-vindos? Olharem para as pessoas. Só gente boa, né, Josnei? Então eles têm servido todas as terças-feiras.
Sim, tem que falar do bilhetinho? Eles têm servido todas as terças-feiras, recebendo as pessoas, ajudando elas a se inserirem na igreja, conhecerem. Então todos são bem-vindos a se conectar aí. Isso, lá no centro, na sala de oração, acho que a maior parte de vocês sabe, né, onde fica. Quem não souber, daí o Josnei vai orientar vocês. Aqueles que estão nos visitando, talvez, né, já saibam que nós estamos em reforma, que esse é um templo provisório. Nós sabemos que tem aí um deslocamento para ser feito, para estarem aqui na chácara, mas também tem algo precioso aqui nesse templo, amém? Então toda reforma, né, tem os seus desconfortos, mas também tem os seus privilégios. Eu creio que esse tempo de reforma não é apenas uma reforma física, né? Eu creio que o Senhor está nos reformando por dentro, amém? Esse final de semana nós falamos tantas coisas, né, a respeito desse novo de Deus, a respeito dessa esperança, desse fortalecimento para a nossa fé que o Senhor quer trazer sobre nós. E nós sabemos que o Senhor tem um compromisso com a palavra dEle, amém? O Senhor tem um compromisso com cada uma das promessas que Ele já fez para nós pessoalmente, mas também para nós como igreja. Tem muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas antes de nós olharmos para a palavra, eu queria te convidar mais uma vez a quietar o teu coração, a convidar o Senhor para tomar o lugar que é dele. Eu acho que nós cantamos canções tão proféticas aqui hoje, eu acho que elas nos fizeram lembrar, né, de momentos tão preciosos na nossa vida. Mas somos nós que entregamos ao Senhor a liderança do nosso coração, somos nós que convidamos Ele para tomar o lugar que é dele. Somos nós que desejamos encontrar esses olhos de amor que apaziguam o nosso coração, que nos libertam de qualquer tipo de ansiedade, de medo, de cansaço. Eu queria te convidar nesse momento a se entregar, a se render à liderança do Senhor, a despertar essa fome, esse desejo no seu coração por receber o toque do Espírito Santo sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu te amo.
com o Senhor. Eu oro que essa noite aqui seja um tempo de nos encontrarmos com o Senhor em família, Pai. Nós oramos pela Tua presença, encontrando cada coração, restaurando a fé, restaurando o ânimo, restaurando a alegria, Pai. Nós oramos por cura, tocando o coração daqueles que precisam de cura, Pai, em nome de Jesus. Cura emocional, cura física, Pai. Todos aqueles que estão sentindo algum tipo de dor, de desconforto, de enfermidade, nós chamamos a existência, a cura sobre o Teu povo agora, Pai, em nome de Jesus. Seja o Teu Espírito a passear por cada uma dessas cadeiras agora, Pai, restaurando corações, restaurando emoções, restaurando a saúde, Pai, em nome de Jesus. Todas as dores nas costas, Pai, dores nas pernas, nós clamamos que o Teu Espírito refaça, Pai, os músculos, os nervos, coloca as coisas em ordem, Pai, no nosso físico, em nome de Jesus. O Senhor sabe aquilo que cada um veio aqui para buscar além da Tua presença, Pai. Aqueles que precisam de um milagre no seu interior, nós clamamos, Deus. Seja o Senhor a suprir toda a expectativa e toda a necessidade que existe nesse lugar, Pai. Aqueles que chegaram cansados ou sobrecarregados, aqueles que chegaram aqui com uma necessidade, Pai, de um toque sobrenatural do Senhor, nós clamamos, Pai. Seja o Senhor a resposta para cada um, Pai. Seja a Tua presença, seja a manifestação da Tua glória, Pai, que é o céu tocando essa terra, a resposta para a nossa necessidade nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém. Que assim seja sobre a vida de cada um de nós, que seja essa uma noite de experiências com o Senhor, porque uma das coisas que nós temos compreendido nesses dias é que nós não precisamos de mais conhecimento, nós não precisamos ouvir uma palavra nova, um texto novo de uma forma diferente que talvez possa nos impressionar. Sabe, eu acho que todos nós já temos tanto acesso a conhecimento, o que nós mais precisamos é acessar a presença de Deus juntos. O que nós mais precisamos, e sobre o que nós principalmente falamos aqui no final de semana, é que nós precisamos acessar a glória de Deus, que é quando o ambiente do céu toca a nossa vida. Quando o ambiente do céu invade nosso coração, de forma que as defesas caem, que a incredulidade cai, que a doença não pode permanecer naquele lugar, que as dores do nosso coração, que as circunstâncias difíceis nas quais todos nós estamos vivendo, elas não prevalecem, porque a glória de Deus, porque a manifestação de Deus é maior do que qualquer outra coisa que possa nos incomodar e que possa nos trazer desconforto. Amém? E esse é o nosso desejo, que haja uma continuidade daquilo que o Senhor começou a realizar na nossa vida nesses dias. E uma das coisas que o Senhor falou muito conosco aqui também foi que o Senhor deseja nos trazer um retorno à liberdade. Nós somos criados para viver em liberdade. Amém? Diga liberdade. Nós somos livres. Eu sou livre. Você é livre. Diga eu sou livre. Mas muitas vezes nós não vivemos toda a liberdade para a qual nós somos criados para viver, não é verdade? Nós cantamos aqui a respeito do amor. Nós falamos como é gostoso nos lançar nos braços do nosso Pai. Como é bom saber que Ele nos olha nos olhos, que Ele tem atenção comigo e com você, que Ele percebe cada momento, cada movimento do nosso coração em direção a Ele. Ele percebe, Ele valoriza. Isso é precioso aos olhos do Senhor. Mas a verdade é que muitas vezes nós não sentimos a plenitude desse amor. Nós estamos sobrecarregados com tantas questões, com tantas coisas, nós estamos perturbados no nosso interior e nós temos dificuldade de acessar esse amor. Nós temos dificuldade de entender quem é Jesus, quem é esse homem que veio a essa terra para tocar a minha vida e a sua vida eternamente, para se envolver com a nossa vida eternamente. E sabe, até que nós não possamos ser tocados pela verdade e pela realidade desse amor, nós não teremos capacidade de amá-lo de volta, como nós somos criados para amar. E um dos textos que o Senhor lembrou ao meu coração nesses últimos dias, nesse final de semana, foi um momento onde 2 discípulos de Jesus estavam caminhando por uma estrada. E tinha acabado de acontecer todos os eventos a respeito da morte de Jesus, e os discípulos estavam todos espalhados, eles estavam todos amedrontados, eles estavam cheios de medo, de insegurança, de perguntas, tinham muitas perguntas dentro do coração deles. Eles não sabiam o que ia acontecer. Jesus tinha avisado eles que tudo aquilo ia acontecer.
Jesus tinha preparado eles para aquele tempo, mas eles não tinham compreendido, então eles estavam confusos. E sabe, eu acredito que nós estamos acabando de sair de uma estação assim, onde a maior parte de nós se sentiu ou ainda está se sentindo confuso, com medo, inseguro. Nós tivemos aqui nesse final de semana o primeiro encontro nesse último ano e meio, ou talvez até um pouco mais. Todos nós estávamos com saudade do acampamento e deu para sentir um gostinho de acampamento nesse final de semana. Foi ou não? Foi muito bom, nós nos lembramos um pouco de quem nós somos juntos, de quão poderosos nós somos juntos. Foi muito precioso. Mas sabe, a gente curtiu aqui, a gente dançou, a gente comeu junto, mas tem sempre um sentimento assim de, será que dá, né? Será que está tudo bem? Será que o irmão está bem? Será que está tudo certo? Daí de repente alguém pertinho de você, todo mundo, não é verdade? Alguém aí nesse final de semana passou por isso? Hoje nós reunimos a nossa família lá em casa para comemorar atrasado o aniversário do meu pai e da minha cunhada, que é amanhã. E teve uma hora que eu me engasguei lá na pia, que eu comecei a tossir, e a minha irmã falou, meu Deus, estava com um monte de gente nesse final de semana, estava tossindo. Falei, estou engasgada só isso. Mas entende que tem uma coisa assim pairando no ar, dizendo, cuidado, cuidado. E nós precisamos ter cuidado ainda. Diga, ainda. Senão a gente não estaria aqui, né? Ainda cobrindo o nosso rosto. E está difícil, não está difícil? Parece que está cada vez mais difícil. E essa máscara é só um símbolo da dificuldade que está aqui dentro. Nós estamos desconfortáveis com esse tempo. E tem um grito dentro do nosso coração para que isso aqui acabe logo, não é verdade? E eu creio que está às portas de a gente poder ter um pouco mais de liberdade também nesse sentido. E teve tantas coisas que foram tão proféticas aqui nesse final de semana, sabe? Na sexta-feira à noite, nós nos reunimos aqui um pouquinho antes para orar um pouco. E enquanto nós estávamos orando, uma das meninas aqui começou a correr aqui ao redor. E começou a pegar uma e duas, eu acho que elas estavam em 3 correndo aqui ao redor, né? Deixa eu ver se eu encontro os olhos das que estavam correndo. E foi tão especial, sabe? Porque o Senhor nos ensinou nesse final de semana a nos movermos, a sairmos do nosso lugar. Porque teve muitos momentos aqui onde tinha centenas de pessoas correndo aqui no final de semana. E nós estamos saindo do lugar que nós estávamos, engessados por causa das circunstâncias, por causa desse tempo difícil, Ele nos engessou. Alguém aqui se sentiu engessado nesse tempo? Levanta a mão aí, diga, eu me senti. Mas sabe, o Senhor está tirando esse gesso. Esse gesso que ele não é só natural, ele é espiritual. Muitos de nós nos sentimos tão limitados por tanto tempo que nós nos acostumamos naquele lugar. O que acontece com uma pessoa se ela ficar com gesso no braço por um ano? O que acontece quando tira o gesso? O que acontece? O braço funciona normal? Ela sai fazendo tudo? Dançando aqui? Não, fica atrofiado. Tem dor, ele não se move rápido. Mas sabe, no reino do Espírito não é assim. Quando Deus arranca o gesso de você, você sai saltando, você sai pulando, você sai gritando, porque foi isso que aconteceu aqui no final de semana. Amém? Porque no reino de Deus as coisas são diferentes, coisas que levam uma eternidade para acontecer na forma natural. Quando a voz de Deus ressoa no seu interior, ela é tão poderosa que ela quebra os cedros. Cedro é uma árvore resistente. E a palavra de Deus diz que quando a voz ressoa, a voz poderosa do Senhor ressoa, ela quebra os cedros. Então não tem nada difícil para ser quebrado aí no seu interior. Não tem nada difícil para o Senhor para ser consertado aí dentro de você. Amém? Então nós estamos começando a sair de uma estação difícil, de uma estação de limitação, de uma estação onde nós somos engessados, não pela nossa própria vontade, por circunstâncias, mas muitos de nós se acostumaram a essa estação de dificuldade. E sabe, esses discípulos estavam vindo de uma situação difícil, de um momento onde eles foram traumatizados com o que aconteceu, onde eles foram abalados na sua emoção, na sua fé, nos seus relacionamentos. Eles tinham dúvidas sobre quem eles eram, eles tinham dúvidas a respeito das promessas que o próprio Cristo tinha feito a eles. E eu fico imaginando eles caminhando por aquela estrada, o quão tristes eles estavam, quão angustiados o coração deles estava. E eles estavam falando sobre isso. Quantas vezes você conversou aí com as pessoas sobre essa estação difícil? Todas as vezes que
que nós nos encontramos, nós falamos sobre o tempo que nós estamos vivendo. Nós falamos, tal irmão lá está doente, precisamos orar. Tem alguém da minha família. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E esse era o nosso assunto nesse 1 ano e meio. E eles estavam caminhando, falando sobre o que tinha acabado de acontecer. E eles estavam muito enfraquecidos na sua fé. E uma pessoa se juntou com eles enquanto eles estavam conversando. E começou a ouvir o que eles estavam falando. E essa pessoa perguntou para eles: do que vocês estão falando? O que foi que aconteceu? É como se alguém chegasse aqui e perguntasse assim: gente, por que vocês estão de máscara? O que aconteceu aqui que vocês estão de máscara? É possível alguém chegar aqui e perguntar para você por que você está de máscara? Sim ou não? Não, porque é óbvio que nós precisamos usar máscara. Então eles olharam para aquela pessoa assim e pensaram assim: mas veio da onde esse vivente? Você estava viajando? Da onde você veio? Porque todo mundo só falava daquilo que tinha acontecido. Então eles falaram: Jesus Cristo, um profeta, ele fez obras poderosas em nome de Deus. E coisas muito difíceis começaram a acontecer. Ele foi perseguido e ele foi morto. E ele acabou de morrer. Então nós estamos todo mundo está assim muito abalado com tudo o que aconteceu. E eles começaram a explicar então para aquele cidadão o que tinha acontecido. E aí ele começou a falar para eles: mas vocês leram as cartas? Vocês leram os profetas? Vocês lembram que tudo isso aí que vocês estão me falando, eu lembro que estava escrito. Estava escrito que esse homem viria, estava escrito que ele teria que morrer, estava escrito. Vocês lembram que estava escrito lá em Isaías? Todo o livro de Isaías fala sobre essa pessoa aí. Por todo o Velho Testamento foi dito que isso ia acontecer. De Gênesis até o livro de Malaquias está escrito sobre isso que vocês estão falando. E eles começaram a se olhar e a falar: é verdade, mas fala mais para nós. Quando você está falando, nós estamos lembrando, nós estamos entendendo algumas coisas que nós não tínhamos conectado antes. Ele chegou numa determinada parte do caminho, eles estavam caminhando para um lugar chamado Emaús. E essa pessoa começou a desviar o caminho e seguir para o outro lado. Eles falaram: não, fica com a gente, nós estamos gostando de ouvir o que você está falando. A gente quer saber mais, a gente quer ouvir mais, vamos lá com a gente, vamos comer com a gente. Então ele continuou, e eles chegaram lá naquela casa onde eles iam passar a noite. Talvez a gente precise ter perspectiva, gente, que eles saíam caminhando, por exemplo, daqui a Coronel Vivida, eles iam a pé. Alguém aqui já foi a Coronel a pé? De bicicleta? De bicicleta, tem uns bicicleteiros aí. Então é comum ir de bicicleta, mas a pé não. Lá naquele tempo eles caminhavam muitas distâncias e por muitas vezes eles paravam para pernoitar em alguns lugares. Então eles pararam lá naquele lugar e eles tinham certamente levado ou pegaram ali no vilarejo um pão. A comida daquela época que eles mais comiam era o pão e o que eles mais tomavam era um vinho ou o suco de uva. Então eles se assentaram lá para fazer a janta, para cear. E quando eles se assentaram, essa pessoa falou: posso partir o pão? E a hora que ele tomou o pão e ele partiu o pão e ele entregou para aqueles dois homens, os olhos daqueles homens se abriram. E aquele homem desapareceu. E eles perceberam que era Jesus que estava caminhando com eles por todo aquele caminho. E eles olharam um para o outro e falaram assim: porventura o nosso coração não ardia enquanto ele falava aquelas palavras? O teu coração também estava fervendo enquanto ele contava citava cada uma das escrituras? E ele falou: sim. Então eles entenderam que aquele ali não era um profeta como eles tinham acabado de falar durante o caminho. Eles tinham falado para o próprio Jesus: um profeta ali poderoso, que fez grandes coisas, acabou de morrer. Então os seus olhos se abriram para ver que aquele ali não era só um profeta, era o Filho de Deus que tinha acabado de partir o pão entregado para eles. Sabe, eu creio que é isso que o Senhor quer fazer conosco nesses dias. Por todos os nossos dias, questões se levantam no nosso coração. Você sabe muito do que está escrito aqui.
todos nós que estamos aqui, a maior parte de nós, sabe muito do que está escrito aqui, mas nem sempre as coisas que você sabe aqui, você sente elas aqui, não é verdade? E nós nem temos como compreender todas as coisas que estão escritas aqui. Mas sabe, o Senhor quer liderar você pela palavra dele nesses dias. Ele quer te fazer saber que mesmo essa circunstância aqui que nós estamos vivendo, mesmo essa máscara que hoje cobre o nosso rosto, mesmo essas dificuldades, essas dúvidas e essas ansiedades dessa estação, elas fazem parte de uma estação que está escrita aqui. Está escrito. Toda a terra está sendo abalada. Nós temos ouvido rumores de guerra, nós temos ouvido coisas difíceis todas as semanas. Tem muita coisa acontecendo. E às vezes o fato de nós estarmos aqui numa cidade pequena, longe, né, cada um vivendo a sua vida, no seu trabalho, às vezes você não liga a TV, você não liga a internet, não é porque você está querendo se consagrar, é porque você não está querendo saber o que está acontecendo, que você não quer sobrecarregar o teu coração, não é verdade? Mas está acontecendo e vai continuar acontecendo. E sabe, quer você saiba e você conheça os livros que começam de Gênesis, Apocalipse, que também falam do tempo do fim e que também nos ensinam que nós precisamos viver preparados, alertas, prontos para responder ao Senhor. Quer você conheça ou não, a verdade continua sendo a verdade. Tem um alarme soando sobre toda a terra, quer nós escutemos ele ou quer nós não escutemos. E sabe, quando nós olhamos para essa história que está em Lucas 24, do 13 ao 35, se você quiser anotar e você quiser dar uma olhada nesse texto em casa, nós vamos perceber que logo depois, esses dois discípulos foram se encontrar com os outros discípulos. E eles estavam numa casa contando para os outros discípulos. Jesus caminhou conosco, indo para Emaús. E ele falou para nós que tudo isso que aconteceu ia acontecer. E é verdade, nós nos lembramos de quando ele mesmo falava para nós. E enquanto eles estavam ali falando, Jesus apareceu naquela sala e falou para eles: por que vocês estão com medo de novo? Sou eu. Estão com dúvida? Estão achando mais uma vez que eu sou um fantasma? Me dê um pão aí, eu vou comer ele diante de vocês, para vocês verem que eu sou um homem como vocês. E que tudo aquilo que eu falei se cumpriu. Eu ressuscitei, sou eu que estou aqui. E quão incrível deve ter sido esse momento, gente. Quão maravilhoso foram esses 40 dias onde a palavra de Deus diz que Jesus caminhou com os discípulos antes dele subir ao céu e ter o seu corpo glorificado e se assentar no trono à destra de Deus. E a palavra fala tão pouco a respeito desses últimos 40 dias. Mas com certeza foi um tempo maravilhoso e sobrenatural. Mas o mais sobrenatural viria um pouquinho depois, quando o Espírito Santo seria derramado sobre todos aqueles homens. E depois, aqueles que antes eram covardes, aqueles que antes estavam cheios de medo, cheios de temores, se tornaram homens poderosos, homens cheios de fé, homens que transformaram a sua geração, que continuaram o ministério de Jesus. Sabe, então enquanto nós estamos saindo dessa estação de dificuldade, o Senhor quer encontrar o seu coração e Ele quer trazer as respostas que você precisa. Sobre as coisas que você ainda não compreende a respeito da palavra dEle, sobre as circunstâncias da sua vida que você ainda não consegue discernir, que você ainda não consegue entender, que você ainda não tem respostas. Porque todos nós, nessa última estação, fomos sobrecarregados com questões que nós não tínhamos respostas, não é verdade? E muitos de nós ainda estamos nesse lugar. Mas sabe, o Senhor quer nos ajudar a caminhar com Ele por essa estrada de Emaús, por esse lugar onde as palavras dEle, as palavras que vierem da boca dEle, vão fazer o nosso coração queimar novamente. Amém? Porque o nosso coração queimou aqui nesse final de semana, sim ou não? Sim. Sabe, mas não é para um momento, não é para um final de semana, não é para um culto, é para mais. É para um estilo de vida, é para um caminhar com o Senhor, é para esse lugar de amor que nós cantamos aqui, onde nós desejamos encontrar os olhos do Senhor todos os dias, onde nosso coração anseia por mais, onde o nosso coração é tocado por esse amor que transforma quem nós somos, que nos faz lembrar quem nós já somos nele. Sabe, sobre isso é a liberdade.
Eu queria ler com você um texto que está em Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 1. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente sob um jugo de escravidão. Quem é livre? Eu sou livre. Você é livre? Você já é livre. Por que você é livre? Porque Cristo libertou você. Cristo nos libertou de tudo que nos prendia e de tudo que nos escravizava, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. Nós já somos livres por causa da cruz de Cristo. E aqui nos próximos versículos, Paulo estava falando sobre a circuncisão e sobre a forma como muitos deles se colocavam de volta debaixo dessa lei. E lá no versículo 13 ele está falando assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, versículo 16: vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, porque a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E aí vai descrever aqui as obras da carne: moralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Quando nós olhamos para essa lista aqui de obras, nós enxergamos essas coisas acontecendo nesse tempo, sobre toda a terra. Nós enxergamos essas coisas, e só tem uma forma de nós não nos envolvermos com isso: é vivermos no Espírito, é vivermos na liberdade que Cristo nos deu. Porque quem é livre? Quem pode escolher beber de vez em quando? Ou quem é o alcoólatra? Quem é livre? O alcoólatra? Não. Quem é livre? Quem pode escolher assistir alguma coisa na internet? Ou quem é viciado e não consegue parar de olhar para o seu celular, ou para assistir série, ou para se envolver com o que está acontecendo na internet? Quem ora de vez em quando? Ou quem não consegue viver sem? Quem é livre? Quem tem o poder da escolha. Liberdade é ter o poder da escolha. Escravo é aquele que está vivendo em algum tipo de pecado e não consegue se libertar dele. Falta de perdão é um tipo de escravidão. Porque você quer ser livre para se relacionar, para viver esse lugar de amor aqui, que nós acabamos de cantar, esse mandamento que é considerado aqui o maior de todos: amarmos uns aos outros da forma que fomos amados por Jesus. Foi o que Jesus falou. Quando ele citou esse mandamento, Jesus falou: um novo mandamento eu dou para vocês: amem a si mesmos, não mais como vocês amavam, como vocês amam a si mesmos. Amem uns aos outros, não mais como vocês amavam só a si mesmos. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Então Jesus elevou o padrão do mandamento. Ele nos chama para amarmos uns aos outros da forma como Ele nos amou. Isso é um amor condicional ou incondicional? Completamente incondicional. O amor que nós somos chamados a manifestar aqui uns para com os outros é o amor com o qual Cristo nos amou, quando nós ainda éramos pecadores. Então a esse tipo de amor nós somos convidados. E como nós vamos amar dessa forma? Então o versículo 23 diz assim, 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, e os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
Se dizemos que vivemos pelo Espírito, se dizemos que desejamos a liderança do Espírito, nós precisamos andar no Espírito. Então o fruto do Espírito são todas essas coisas aqui. Cada uma dessas coisas que estão escritas aqui, que começa pelo amor, não são 9 frutos, são um fruto, que falam sobre quem você é. Porque você já tem o amor dentro de você, você já tem a bondade dentro de você, você já tem o domínio próprio dentro de você, você já tem a capacidade de perdoar dentro de você, você já tem a capacidade de manifestar misericórdia dentro de você, você já tem a mansidão dentro de você, que é o poder para quando você precisar se calar, você se calar, e o poder para quando você precisar falar, você poder falar. Você já tem dentro de você, você já é. E esses são dias onde o Senhor está nos convidando a entrar novamente na identidade que nós já temos em Cristo. Diga, já temos. E muitas vezes nós olhamos para essas coisas como algo que nós precisamos alcançar. E sabe, nós ficamos batalhando por elas e tentando encontrar algo que nós não temos como alcançar pela nossa própria força, porque já foi liberada sobre nós através do Espírito Santo. Esses são dias onde você precisa olhar para você mesmo como alguém que já ama, como alguém que já perdoa, como alguém que já tem o poder do alto para realizar todas essas coisas de forma prática dentro do seu lar, nos seus relacionamentos, no seu trabalho. Amém? Você já é um filho de Deus, cheio de amor, cheio de bondade, cheio de mansidão, cheio de amabilidade, para tratar as pessoas dessa forma, principalmente aqueles com quem você convive todos os seus dias. Amém? Isso é sobre quem você já é. E é isso é ser livre. É você andar na tua identidade. Ser livre é você caminhar no propósito para o qual você foi criado para ser. Essa é a liberdade a qual o Senhor nos chama hoje. E sabe, o versículo de 1 Pedro 2, eu achei que estava aqui, mas é em 1 Pedro. Nós lemos esse versículo no final de semana. Diz assim, 1 Pedro 2, versículo 9: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Aqui diz, vocês irão se tornar? Ou diz são? Vocês já são, por causa da cruz de Cristo, geração eleita. Vocês já são sacerdócio real. Vocês já são nação santa. Vocês já são povo exclusivo de Deus. A fim de que? Para que nós somos tudo isso? Para que o Senhor nos capacita através do seu Espírito para sermos tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Diga comigo, anunciar as grandezas de Jesus Cristo. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam misericórdia. Versículo 11: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês possam renunciar a algumas coisas, porque elas são menos importantes se você souber quem você é. O que é um peregrino? O que é um estrangeiro nessa terra? É alguém que pertence a esse lugar? Nós pertencemos a esse lugar? Nós pertencemos ao céu, gente. Nós pertencemos a outro lugar. Não seria por isso então que as coisas dessa terra não satisfazem o nosso coração? Não seria por isso que nós podemos viver muitas coisas boas e que são lícitas? Deus nos entregou muitos prazeres nessa terra, e muitos deles são vividos em família. Nós nos alegramos muito aqui no final de semana, muito, no nosso relacionamento, na nossa amizade. Nós comemos coisas gostosas juntos, graças ao Evandro e a Roselita, que tem servido com tanta excelência nesse lugar. Estava uma delícia a janta, né, gente? Oh, glória, tem de novo hoje? Vai chegar um tempo que vai poder ter, amém? Perguntaram se ia ter cantina no final de semana. Em breve haverá cantina domingo, gente. Em breve haverá cantina, haverão mesinhas ali fora, e a gente vai sentar, comer um pastel fritinho na hora.
São prazeres ou não são prazeres? Tem pecado em comer um pastel com os amigos? Um churrasco? É bênção de Deus. Tem os irmãos aí viajando para a praia, tem uns que vão viajar amanhã. Oh, glória, aleluia. Que bênção, é pecado ir para a praia, gente? Não. Tem muitas coisas preciosas que nós já estamos podendo viver nesse tempo, prazeres que estavam nos sendo negados e que agora nós estamos podendo resgatá-los. Como comer uma boa refeição com os amigos, como fazer uma viagem com os amigos. Sabe, é de Deus. Nós temos muitas coisas boas para usufruir nesse tempo, mas sabe, diga comigo, não é só isso. Não é só isso. Porque o maior prazer que pode tocar a sua vida é quando o Espírito de Deus revela Cristo ao seu coração. É quando você conhece Jesus não apenas por ouvir falar, mas por caminhar com Ele. Por ouvir a voz dEle. Quando você escuta essa voz, o seu coração queima. O seu coração se sente fortalecido, você se sente amado, você se sente guardado. E nós somos chamados para viver isso hoje, nesse tempo, nesses dias. Eu estou procurando onde que está o pessoal do louvor, não estou enxergando. Ah tá, então podem vir. Sabe, o Senhor quer nos fazer lembrados que nós não fomos criados para os prazeres desse tempo, porque para mim é muito claro que duas coisas vão acontecer. Duas coisas vão acontecer nesse tempo onde nós vamos começar a ser liberados para fazer algumas coisas como antes. Muitas pessoas vão se entregar aos prazeres dessa terra porque eles foram privados deles. E eles vão se entregar só aos prazeres dessa terra. Mas vão ter aqueles que estão sendo despertados para o Senhor, para usufruírem dos prazeres dessa terra, mas para não serem escravos dos prazeres dessa terra. O Senhor está levantando aqueles que vão discernir os tempos que estão vivendo. E vão sim usufruir dos prazeres dessa terra que são lícitos, mas não vão se entregar somente a eles. Aqueles que vão buscar os prazeres eternos. Aqueles que vão viver o amor todos os seus dias. Que vão ser tocados pelo amor de Deus e movidos pelo amor de Deus. Movidos a Deus, mas movidos uns aos outros. Movidos a perdoar. Movidos a manifestar a bondade, a misericórdia. A olhar nos olhos de Deus, mas a voltar a olhar nos olhos dos seus irmãos. Porque sabe, essa máscara que nos isolou por um tempo, nos impediu de olhar nos olhos das pessoas e manifestar o amor como nós fazíamos antes. Mas sabe, o Senhor não quer que nós venhamos a retornar ao que nós vivemos um dia. O Senhor quer nos ajudar a viver de uma forma completamente nova, porque todos os dias tem mais da parte de Deus. Deus é criativo, gente. Deus não é como nós que, quando somos um pouquinho liberados, voltamos a fazer as coisas como nós fazíamos antes. Nós somos abalados, nós sofremos perdas, nós tivemos tristezas e nós dizemos, nunca mais vai ser igual. Eu nunca mais vou viver como antes, porque eu entendi que a vida é breve e que eu preciso me posicionar. E daqui a pouco você está lá vivendo a sua vida de forma medíocre como você fazia antes, como nós fazíamos antes. Sabe, durante esse tempo de dificuldade, muitas vezes nós falamos isso. Todos nós falamos. Nós percebemos que tudo passa muito rápido, que essa vida aqui ela não é nada, porque 70, 80 anos não é nada se comparado à eternidade. Mas sabe, se nós não formos muito intencionais, daqui a pouco nós estamos de novo embaraçados com a nossa alma, com a nossa mediocridade, com a nossa falta de visão, com a nossa falta de propósito. É muito fácil, gente, é muito sutil, quando o inimigo, quando você mesmo se embaraça com os sentimentos do teu próprio coração, com os desejos da tua carne, da tua alma, que são lícitos, mas tem momentos que eles não convêm. Sabe, quando você entende que você é um peregrino nessa terra, que você foi criado por um amor que essa terra não satisfaz, então você se move em direção a esse Espírito e você clama por Ele, o teu corpo clama, a tua alma clama, o teu Espírito clama. E o Senhor tem nos ensinado aqui nesse final de semana que, sabe, nós precisamos aprender a clamar com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso Espírito. E quando o Senhor se diz, mova-se,
você se move. Quando a voz de Deus ressoa no seu interior, dizendo: se mova do lugar que você está, se levante no seu interior. Isso não é sobre uma cadeira, mas sabe, começa com uma cadeira. Começa com você se levantando da sua cadeira. E se você quiser, se levante agora. Porque sabe, tudo na nossa vida pode se tornar um ato profético. Quando você vem aqui para o culto pensando: eu quero me entregar ao louvor, adoração, eu quero erguer as minhas mãos com liberdade, eu quero dançar com liberdade, você está convidando esse espírito de liberdade a liderar você. Porque sabe, quem é mais livre? Quem vem aqui e se entrega, ou quem não tem coragem de sair da sua cadeira? Quem é mais livre? Quem vive com vergonha das pessoas e com medo de ser criticado ou condenado pelo que está fazendo? Ou quem tem consciência de que está fazendo isso diante de Deus? Porque a nossa vida é sagrada, o nosso cântico é sagrado, o nosso casamento é sagrado, quando nós comemos juntos é sagrado. Porque para alguém que entende quem Ele é, tudo se torna sagrado. Amém? Eu queria te convidar a cantar novamente essa canção e a expressar o teu amor ao Senhor. E sabe, expresse de uma forma diferente. Se você quiser vir aqui para frente para cantar, se você nunca veio aqui para frente, venha pela primeira vez dizendo: Deus, eu quero me render, eu quero fazer coisas que eu nunca fiz por amor. Se você não tem costume de erguer os seus braços, erga, porque esse é um tempo onde nós precisamos ser livres, onde nós precisamos reaprender a ser livres. Amém? Diga: eu sou livre. Erga os teus braços, abra os teus braços e diga: eu sou livre. E eu vou caminhar nessa liberdade por todos os meus dias. Amém? Vem Jesus.
expressar o teu amor, querido, ao Senhor. Nós queremos declarar como igreja o nosso amor por Ti. Pai, a Tua palavra diz que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, Pai. Que nós possamos não só viver essa liberdade, como estender essa liberdade a todos que vivem conosco, Pai. Estender essa liberdade a todos, Pai, abençoando com o nosso relacionamento, Pai, com um estilo de vida que abençoa, que serve sem interesse, Pai, que serve abundantemente, Pai, que não retém perdão, que não retém aquilo que está nas mãos, que oferta, que, Senhor, cuida dos que estão por próximos, sem exigir-lhes retornos, Pai. Nós te pedimos, Pai, ensina-nos a viver em liberdade e estender liberdade, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Pode ficar onde você está. Obrigado, 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 obrigado. Glória a Deus. Eu quase digo, dê um abraço. Mantenham cuidado e no final, se você trouxe alguém com você de casa, dê um abraço. Glória a Deus. Queridos, vocês não receberam isso? Se você trouxe alguém de casa com você, dê um abraço nele. Se você não trouxe, faça assim, ó. Se você não trouxe, se abrace aí. Glória a Deus. Vocês não receberam, mas nós temos um papelzinho aí que diz uma senha da internet aqui. Eu sou fiel, a senha aqui da internet. Honre ao Senhor, eu sou fiel. E se você quiser na saída, você pode pegar, tem um papelzinho lá com Pix. E aqueles que estão nos assistindo também tem eu sou fiel com E maiúsculo, bem fielzão. Euzão, né? Eu sou fiel. Tá bem, eu sou fiel com E maiúsculo. Queridos, nós realmente estamos trabalhando todos os dias aqui para esse lugar ficar cada dia melhor. Então não seja intimidado por um desconforto, em nome de Jesus, porque na semana que vem estamos um pouco melhor e já vamos ficar muito bem, em nome de Jesus. Amém, queridos? Dê uma mãozinha para mim aí. Deixa eu te abençoar. Pai, em nome de Jesus, eu quero
me apresentar diante do Senhor, junto com esse povo amado, Pai, que tem desejo por Ti acima de todas as coisas. Eu quero pedir, Pai, que desse momento, Pai, mas além desse momento, por todos esses dias, por essa estação da vida, Pai, o Senhor faça-se conhecido de cada um deles, com Tua presença que já é com cada um, mas também com a manifestação da Tua glória. Que a palavra do Senhor e a direção do Seu Espírito seja muito clara aos ouvidos de cada um, e neles haja força, e neles haja discernimento ao longo de sua semana, que sejam protegidos em sua saúde, prósperos em suas finanças, prósperos em seus relacionamentos e principalmente sejam cheios de fé no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Tenha uma semana maravilhosa em nome do Senhor Jesus.